Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o voto impresso. Olha que coisa, parece que a CCJ do Senado incluiu a obrigatoriedade do voto impresso no Código Eleitoral que está para ser votado lá no Senado. Deve ser votado na semana que vem. Tem muita gente comemorando. Eu não estou comemorando, não. Eu vou explicar para vocês o porquê. Não é, o voto impresso, eu já falei para vocês, eu vejo como algo que, do ponto de vista de segurança da informação, não agrega absolutamente nada. Na verdade, piora a segurança do sistema. Mas eu entendo que é uma coisa que pode dar mais credibilidade ao sistema, né? É o caso que diz lá a Suprema Corte da Alemanha. É importante o sistema ser algo que as pessoas confiem, né? Então eu entendo isso daqui. O problema é que o pessoal está empolgado nesse negócio do voto impresso e está esquecendo das outras coisas que tem nesse novo Código Eleitoral, principalmente controle de informação pra caramba, durante todo o ano eleitoral. Ou seja, é basicamente uma lei das fake news piorada em cada ano eleitoral. Ou seja, ano sim, ano não, você vai ter uma lei das fake news aqui com um monte de punições para qualquer um que ousar falar de política no Brasil. Um absurdo esse tipo de coisa. Ou seja, o meu problema com esse código eleitoral não é a questão do voto impresso. Isso eu só acho que é inútil, mas beleza, se o pessoal aprovar, aprovou. Meu problema é a questão das fake news que tem nesse código, que é terrível. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Harry Peter e o Corote Secreto, 9 dedos que não servem pra porra nenhuma, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha aqui, o Senado deve votar o Código Eleitoral com voto impresso na próxima semana. Então isso estava parado na CCJ do Senado, porque a oposição não queria votar esse Código Eleitoral, que seria o correto. Seria o correto não votar esse Código Eleitoral agora, por quê? Porque no final das contas isso vai prejudicar muito a oposição em 2026. Vai prejudicar a oposição por quê? Porque a gente faz fake news? Não, é lógico que não é fake news. É porque justamente esse controle de desinformação, você sabe como é que funciona. No final das contas, vira controle político. Qualquer um que faça uma crítica ao Lula vai estar imediatamente fazendo fake news. Fazer crítica ao Bolsonaro pode fazer à vontade, pode xingar de tudo quanto é nome, pode falar qualquer mentira, não tem problema nenhum. Mas fez uma criticazinha ao Lula, acabou. Fake news e não sei o que lá. Vocês sabem como é que funciona isso, né? Então esse é que é o problema da história. Aqui, ó. Se você olhar as notícias, é tudo com voto impresso. Não, porque o Senado vai votar o voto impresso. Aí já tem um monte de bolsonarista. Ei, que bacana, voto impresso. Então, duas coisas sobre isso daí, tá? A primeira coisa que eu digo é, voto impresso não vai mudar nada em termos de segurança da eleição. Na verdade, vai piorar um pouco a segurança das eleições, né? Agora, mais do que isso, e isso eu garanto para vocês, não tem como isso vigorar para a eleição do ano que vem. É impossível tecnicamente isso. Até você comprar as impressoras, fazer licitação, instalar, testar, fazer todo o sistema para fazer com o voto impresso, você coloca no mínimo 2035, 2036. Aí 2035, 2036, talvez a gente tenha eleição impressa, se realmente isso passar no Senado, passar no Congresso e o STF não declarar inconstitucional como já fez outras vezes, né? Então, no final das contas, essa coisa de voto impresso aqui é uma ilusão. O voto impresso não vai valer para a eleição do ano que vem. Eu juro para vocês isso, não tem chance. Quando teve a discussão no Congresso, lá em 2021, vocês lembram? O pessoal falou, não, porque temos que aprovar o voto impresso e não sei o que lá. Muita gente falando como se aprovasse o voto impresso em 2022 e a eleição com o voto impresso. Meu amigo, é impossível, não tem nenhuma chance disso acontecer. É tecnicamente inviável isso acontecer. 10 anos no mínimo para implementar esse tipo de coisa em termos de sistema. É muito complexo uma estrutura como o pessoal pretende de voto impresso, ainda mais num país como o Brasil, né? O Brasil tem problemas logísticos seríssimos. Não aqui no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou nas grandes capitais, isso aí não é problema. Nas grandes capitais poderia fazer isso. Mas no interiorzão do Amazonas, você já pensou, cara? Quebra uma impressora lá num lugar que leva um barco, leva 3 dias para chegar no lugar. Como é que você faz para consertar isso? Imagina a logística que vai ter que ter de impressoras reservas, urnas reservas e coisa e tal. Ou seja, é uma situação realmente que eu acho temerário, mas certamente não vai ser para o ano que vem, tá? Então eu estou dizendo isso porque tem muita gente empolgada com esse código eleitoral, achando que é uma coisa boa porque vai ter voto impresso. Então, primeira coisa, não vai ser para o ano que vem, não vai ser para 2030, não vai ser para 2032, não vai ser para 2034. Talvez 2036 a gente tenha voto impresso, se aprovarem, e de novo, se o STF não julgar inconstitucional de novo, como já julgou no passado, né?
Enfim, essa é a situação do voto impresso aqui. Eu já expliquei para vocês que eu conheço o assunto, eu entendo desse assunto, né? Eu já estudei isso muito tempo na minha vida. E voto impresso diminui a segurança da urna, não aumenta a segurança da urna. Porque quando você pensa num sistema desse jeito, você tem que pensar em todas as formas que o atacante tem para atacar o sistema. Se você cria o voto impresso, você criou duas maneiras, você dobrou a chance do atacante fazer um ataque. Ele pode agora atacar ou a urna digital ou atacar o voto impresso. Qualquer uma das duas coisas, ele consegue afetar o resultado da eleição. Então, você não dificultou o ataque, você aumentou a possibilidade de ataque nesse caso, você diminuiu a segurança total. Ah, mas a Suprema Corte da Alemanha disse que tem que ter voto impresso e coisa e tal. E beleza, eu entendo, acho que o argumento da Suprema Corte da Alemanha é razoável. Realmente a eleição é muito mais do que contar voto. Não é só contar voto, você tem que fazer de forma que a população se sinta confortável com aquilo. E, portanto, ter o voto impresso é uma coisa razoável e coisa e tal. Na Alemanha, os poucos lugares que usam urnas eletrônicas com papel, com voto impresso, por determinação da Suprema Corte deles lá, mesmo sendo mais insegura, prover uma maneira melhor de avaliar o resultado. A pessoa que está votando se sente mais segura naquilo ali. Agora, eu vou contar para vocês o que vai acontecer no dia que tiver voto impresso aqui no Brasil. Escrevam o que eu estou dizendo aqui agora. Daqui a 10 anos, se isso daqui passar, e se não cair na inconstitucionalidade, e se realmente implementar essa coisa toda, daqui a 10 anos, quando tivermos voto impresso no Brasil, a primeira eleição que tiver voto impresso no Brasil, a primeira, vai ter gente falando assim, ah, mas eu digitei o número de fulano e imprimi outro número lá. Vai ter gente falando isso. Na primeira eleição, eu juro pra vocês, igual eles falam hoje, não porque eu fui lá e digitei um número de não sei quem, apareceu outra pessoa lá, votou para outra pessoa, é erro da urna, a urna tá errada, não sei o que lá. A mesma coisa vai acontecer com o voto impresso, e você vai ficar com a mesma cara de tacho. Ah, mas como é que eu vou auditar? Mas a pessoa falou que quando imprimiu o papelzinho também foi com o nome errado no papelzinho, então como é que vai auditar isso agora? Não tem como auditar e coisa e tal. Essa ânsia das pessoas por uma suposta, entre aspas, auditoria, que é impossível num sistema anônimo como o sistema de votação, vai ser da mesma forma. O mesmo papo que você vê hoje, você vai ver. Por quê? Sabe o que as pessoas falam quando elas dizem pra você que não, mas eu votei em fulano e apareceu outra pessoa no voto. Essa pessoa está mentindo para você. Ela está mentindo, tá? Ela votou no cara que diz que apareceu mesmo. O que acontece nesses casos? Tipicamente você tem um amigo da família, um patrão, um primo, sei lá, que pediu o voto. Tem que votar no seu primo. Só que você não gosta tanto do seu primo assim, você prefere votar em outro candidato, né? Aí você vai lá na urna, digita o número e coisa e tal, vota no seu candidato que você quer, vota é secreto, seu primo não vai ficar sabendo, você vota no outro candidato lá e beleza, né? Só que aí, meu amigo, não teve nenhum voto na sua sessão eleitoral no seu primo. Aí seu primo vira pra você e fala, peraí, tu falou que ia votar em mim, eu vi que você votou, que você foi lá e votou, cadê o meu voto? Resolveu não votar em mim? Que sacanagem é essa? Aí o que você vai falar? Não, primo, votei em você mesmo. Agora, quando eu votei lá, apareceu o nome de outro cara lá. Não sei o que aconteceu. Nossa urna eletrônica do Brasil é totalmente desconfiada, totalmente fora da confiabilidade. Não tem confiabilidade nenhuma nesse negócio aí. É isso que acontece 100% das vezes. É a pessoa tentando se safar de problema, né? Ou então que errou mesmo. A pessoa errou, digitou o número do senador no lugar do governador. Enfim, essas besteiras que a pessoa erra também. Então pode escrever o que eu estou dizendo, vai ser a mesma coisa, o mesmo problema que você tem hoje, de você dizer, mas não confio porque eu digitei o número e apareceu outro candidato, vai ter o mesmo, eu digitei o número, apareceu, escreveu no papelzinho outra coisa diferente, não vai resolver absolutamente nada o voto impresso se chegar a ser implementado, tá? Pois bem, dita a parte boa dessa reforma, né? Essa é a parte boa da reforma, é a parte boa do novo Código Eleitoral. Agora se prepara para a parte ruim aqui, ó. Crimes na campanha eleitoral. Tá aqui, ó, artigo 8, aliás é enorme esse negócio, tá? Já viu que é um monstro isso daqui, né? Divulgar na campanha eleitoral, durante o período de campanha eleitoral, fatos sabidamente inverídicos em relação a partidos ou candidatos capazes de exercer influência perante o eleitorado. Detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Isso porque diminuíram, tá? Ia ser uma pena maior que 4 anos aqui. Diminuíram, é verdade, essas penas, mas ainda tá aqui, ó. E lembra, por mais que seja 2 meses, 1 ano e multa, você pode ser processado, você vai ter que responder, vai ter que contratar advogado, vai ter que responder na justiça e coisa e tal. E o que é um fato sabidamente inverídico, né? Ou seja, o que quer dizer isso no final das contas? Aqui, ó, mais do que isso aqui, ó. Produzir, estruturar, oferecer, financiar, usar, adquirir, ainda que gratuitamente, serviços ou bancos de dados aptos a disseminar informações por qualquer meio, fora das hipóteses e limites previstos na legislação eleitoral, independente do conteúdo das mensagens divulgadas ou que se pretenda divulgar.
Ou seja, se você fizer um esquema para disparo em massa no WhatsApp ou coisa e tal, não, é reclusão de 2 a 4 anos. Olha só, em multa, já dá cadeia isso aqui, já pode, teoricamente, dar cadeia de verdade isso daqui, né? Se a conduta é praticada com a finalidade de desinformação, a pena será acrescida de 2/3, de metade a 2/3 e coisa e tal. Então, isso daqui pode parecer uma coisa ruim, porque realmente ninguém quer disparo em massa de WhatsApp, né? Mas a verdade é que isso não faz diferença nenhuma, né? A verdade é essa. Agora, o que acontece nesse caso aqui? Para pensar se o YouTube não é exatamente o que eles estão descrevendo aqui. Ó. Você ter um meio de comunicação com um banco de dados apto a disseminar informações por qualquer meio fora das hipóteses previstas na legislação eleitoral. Ou seja, o YouTube pode ser isso. Sabe o que costuma acontecer nesses casos? Simplesmente o YouTube, ou a Meta, né, o Instagram, o Facebook, simplesmente proibirem vídeos sobre política. Porque eu corro o risco de cair nesse caso aqui, não quero me comprometer, não vou ter vídeo sobre política. E eles dizem em algum lugar aqui, eu não lembro onde é que isso vale desde o primeiro dia do ano eleitoral até o momento das eleições. Então, ou seja, 1º de janeiro de 2026, está arriscado eu ter que ficar calado, não poder falar de política mais. Vou falar de economia, vou falar de outras coisas, mas política eu não posso falar mais por conta dessa coisa aqui, né? Impedir ou inutilizar propaganda eleitoral. Caramba. Enfim, tem um monte... Repare que isso aqui que é o principal, né? Crimes da campanha eleitoral, divulgação de fake news. Então é uma lei das fake news que está incluída dentro do Código Eleitoral aqui para punir pessoas que supostamente façam fake news e coisa e tal. E, enfim, é um absurdo isso daqui. Essa é a parte ruim da coisa. Então, esse Código Eleitoral, o resto todo aqui, ele muda um monte de coisa, mas na verdade não tem nenhuma grande diferença em relação ao que tem. O que tem de ruim nisso daqui é a questão do combate às fake news, no final das contas, ou seja, que vai virar uma arma política que, como você já sabe, vai sempre ser direcionada contra a direita e a favor da esquerda. E o voto impresso, eles vão colocar o voto impresso aqui, a obrigatoriedade do voto impresso, mas a verdade é que o mais provável é que o voto impresso caia pelo STF, da mesma forma que caiu da outra vez. Se não cair, se realmente for implementado, não vai mudar absolutamente nada, como eu já falei para vocês. É uma ilusão que vocês têm de que voto impresso resolve alguma coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.